Oi, artista! Seja bem-vindo, eu sou o professor Pedro, eu trabalho com arte sacra há mais de 10 anos e nesse vídeo eu vou te mostrar 5 motivos para você fabricar suas próprias imagens de gesso e de resina. No último vídeo eu falei sobre molde de silicone, eu fiz um molde no passo a passo do zero. Se você perdeu, é só clicar nesse cardzinho aqui para você assistir novamente, tá certo? Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo. O primeiro motivo para você fabricar suas próprias imagens de gesso ou de resina é para diminuir o custo. Então eu fiz algumas anotações aqui para você ter uma ideia. Então, por exemplo, para fabricar uma imagem de 20 centímetros, você vai usar mais ou menos 500 gramas de gesso e uma de 30 centímetros, mais ou menos 1 quilo de gesso. O preço do saco de gesso cerâmico, que é o melhor gesso que a gente pode usar para fabricar as peças, de 40 quilos, ele vende nas fábricas de imagens em gesso. De 40 quilos, ele custa na faixa de 45 reais ali, mais ou menos. Ou seja, o quilo vai sair por 1,12. 1,12 o quilo, certo? O saco de 40 quilos de gesso para revestimento, que também é um gesso muito bom para usar, ele vai custar ali na faixa de 20 reais, às vezes até menos. E o quilo vai sair mais ou menos uns 50 centavos, beleza? Então, para fabricar um molde de silicone, né, que aqui eu tô te mostrando, né, te falando do custo da peça, né, mas você também tem o custo do molde. Mas eu vou te mostrar aqui também, é bem baixo. Ó, essa peça aqui, por exemplo, eu fabriquei em gesso e eu gastei aí mais ou menos uns 50 centavos. Na verdade, essa eu gastei 25 centavos por aí, porque eu usei um gesso para revestimento. Mas se fosse um gesso cerâmico, eu gastaria uns 50, 56 centavos, certo? E para fabricar essa peça aqui, que é de resina, que eu vou mostrar daqui a pouco outra peça aqui também, eu gastei mais ou menos aí uns 6 reais, tá certo? Bom, então para fabricar um molde de silicone de uma imagem de 20 centímetros, você vai gastar entre 500 e 700 gramas de silicone. Isso vai te custar em média uns 30 reais utilizando o silicone simples. Já para fabricar uma imagem de 30 centímetros, você vai gastar aí mais ou menos entre 1 kg e 1,5 kg, dependendo da peça. Pode ter peça que até você possa usar aí mais ou menos uns 2 quilos, por exemplo, um São Miguel Arcanjo, que tem uma asa muito grande, você pode usar um pouco mais. Você vai gastar ali entre 45 e 70, 80 reais. Se você usar 2 quilos, você vai gastar uns 90 reais. Então, é um investimento que é muito baixo, eu considero bem baixo, porque a gente consegue fabricar muitas peças, tá? Então, com um molde de silicone para você fabricar em gesso, você vai conseguir fabricar centenas de peças, tá? E para fabricar em resina, você vai conseguir fabricar menos, porque a resina ela acaba desgastando o molde. Então, mesmo assim, por exemplo, se o teu molde durar pouco, você conseguir fabricar, por exemplo, 100 peças, você vai ter gasto aí para um molde desse aqui, por exemplo, você vai gastar aí mais ou menos acho que uns 700 gramas de silicone, então uns 30 reais. Você conseguir fabricar 100 peças já vale bastante a pena, porque imagina, você vai gastar 25 centavos ou 50 centavos para fabricar uma peça dessa. E aí, se você for comprar uma peça dessa numa fábrica, ela vai custar aí entre 15 e 20 reais. Se for barato, vai ser 10 reais, ou seja, vale bastante a pena. Então, de toda forma, a economia é enorme, então vale bastante a pena. Segundo motivo é não gastar com frete. Então, se você fabricar suas próprias peças, no início você vai precisar talvez gastar com frete para comprar as primeiras peças, para você tirar moldes e tudo mais, beleza. Só que isso aí vai ser basicamente uma vez só, ou quando você quiser comprar uma nova peça. Agora, se você não fabrica, o que vai acontecer? Você vai ter que comprar de alguma fábrica e a chance dessa fábrica ser longe de onde você mora é grande. Então, às vezes, o pedido pode ficar mais barato do que o frete. Então, o frete vai ultrapassar o valor do pedido. Tem fábricas que não entregam em algumas regiões. E para quem não mora no Brasil, por exemplo, eu tenho um aluno em Portugal, já não consegue também, né? Você até pode conseguir conversar com algum dono de alguma fábrica para ele poder te enviar as peças, mas é um processo mais complexo e de qualquer jeito vai ter que gastar uma grana com frete. Terceiro motivo, não ter que cumprir uma compra mínima. Tem fábrica que o pedido, por exemplo,
é quase R$ 500 o pedido mínimo. Para você, se você quiser comprar uma peça só dessa fábrica, você não vai conseguir. O pedido mínimo é muito alto. E outra coisa também que você não vai ter que e outra coisa também que você não vai precisar fazer é esperar um prazo aí 10, 20, 30 dias. Tem fábrica que demora mais de 30 dias para entregar. Então, às vezes eu tenho uma encomenda para entregar num prazo menor, ou o cliente quer, às vezes, a imagem para amanhã. Se eu tiver a peça hoje, eu consigo pintar hoje para entregar amanhã. Mas se eu tiver que esperar 10, 20, 30, 40 dias, aí já fica complicado. Então você pode perder vendas por conta disso. Então, o terceiro motivo é você não ter que esperar esse prazo de 30 dias e também não ter que cumprir com uma compra mínima. Quarto motivo, você poder fabricar peças em resina. Por exemplo, eu tenho esse molde aqui. Esse é um molde de silicone, justamente desse busto aqui, certo? E esse busto eu tenho ele fabricado aqui em gesso e em resina. Eu não preciso mudar o molde para fabricar em gesso ou resina. Ele é de silicone e eu fabrico nos dois tranquilamente. Pode ser um seguido do outro, inclusive. Pode ser um seguido do outro, inclusive, sem problemas. Então, para você fabricar suas próprias peças em resina, você vai precisar de um molde de silicone. E a gente quase não tem fábrica de imagem em resina. E acaba que a imagem em resina nas fábricas acaba saindo um preço bem mais salgado do que você comprar a peça em gesso, apesar de eu achar também um pouco cara as peças em gesso nas fábricas, porque o valor do gesso é muito irrisório, né? E aí acaba que a fábrica tem custo, tem funcionário e tudo, acaba que tem que transferir esse valor para as peças, eles também têm que ter lucro. Então, você fabricar a sua própria peça em resina é um diferencial, porque a resina é muito mais resistente do que o gesso e, em geral, as pessoas dão mais valor para a resina. Essa peça aqui, por exemplo, ela tem só 200 gramas, 205 gramas. Eu gastei de mais ou menos uns R$ 3 para fabricar essa peça aqui, tá? Então, ela é oca, em resina, ela já está com uma técnica aqui e é bem rapidinho de fabricar, ela seca rápido, não é igual o gesso que demora mais para secar. Dá para fabricar em gesso ou em resina. Eu, em particular, prefiro em resina, também te recomendo a fazer peças de resina. Olha, essa peça aqui, por exemplo, é uma peça que ela é em resina, certo? E aqui foi uma impressão 3D, né, que eu pedi para o impressor oficial do curso, o Daniel, imprimir essa peça aqui para mim. E aí ele imprimiu e eu montei esse crucifixo aqui. Esse crucifixo é o cargo-chefe do meu ateliê. Foi ele que me fez faturar bastante, né? E eu também te recomendo fazer aí as suas próprias peças de resina. Quinto motivo, fabricar peças exclusivas para o seu ateliê. Isso vai facilitar bastante na venda. Eu te mostrei esse crucifixo aqui, que é o meu carro-chefe. Ele é um crucifixo que já existe no mercado, né? A parte do crucifixo em si, da cruz, já existe. Eu mudei o Cristo, mas é um Cristo que também você até consegue ter acesso na internet. Porém, essa peça aqui, só eu tenho acesso a ela, ninguém mais tem. É uma imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus no colo, a Nossa Senhora da Fartura. Ela é muito linda. A peça original é de madeira, dos pais de um amigo meu. Esse amigo meu mora em São Paulo. E ele deixou a peça comigo, a original, para eu tirar o molde. Eu tirei, não estraguei a peça original, dá para tirar tranquilamente o molde. Inclusive eu entreguei mais bonita ainda, porque eu fiz um enceramento nessa madeira, ela ficou mais bonita do que ele me entregou. Eu tenho outras peças, né? Tem peças, por exemplo, essa peça aqui é uma peça também de um projeto 3D. Olha como ela é bonita. E ela fabricada em resina é muito mais fácil de vender, é mais legal também de pintar, porque a gente não precisa fazer nenhum trabalho antes nela. Se você fizer um molde direitinho, bem feito, você não precisa, por exemplo, lixar a peça ou impermeabilizar a peça, é só pintar direto. E as peças exclusivas vai fazer com que você se diferencie, porque ninguém mais vai ter essas peças. Então, esses foram os 5 motivos para você fabricar suas próprias peças. Eu espero que você pense bem sobre tudo que eu falei aqui. São coisas que eu vou dizendo aqui de acordo com a minha experiência também, de acordo com o que os meus clientes falam, né? Tem peças, por exemplo, que eu já deixei de vender porque são de gesso, mas eu vendo tranquilamente o gesso. Agora a resina eu venderia para todo mundo. A pessoa que compra imagens de gesso, ela vai comprar de resina. Agora tem gente que não compra imagem de gesso. Às vezes tem muita criança em casa, ou enfim, ela não gosta de gesso porque já teve alguma experiência ruim com quebrar, né? A qualidade fica boa com uma pintura bem feita, mas a resistência deixa bastante a desejar, tá certo? Então,
Aproveite bem aí essas dicas, né? Esses 5 motivos que eu dei. Coloque em prática, comece a fabricar suas próprias peças. Mesmo que você não tenha experiência, é só seguir um passo a passo. Lembrando que na última aula eu fiz um molde do zero. Para você assistir, basta clicar nesse cardzinho que vai aparecer aqui do lado. E eu quero te lembrar que no dia 8 de fevereiro eu vou fazer um evento gratuito sobre moldes, que é o desafio do primeiro molde, para você fazer o seu primeiro molde aí na tua casa, não vai te custar nada. E eu vou abrir a terceira turma do meu curso Fábrica de Santos ao final desse evento. Para você se inscrever, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aí você clica e se inscreve ou me envia a palavra molde lá no meu Instagram. Meu Instagram é pedro.artsacra. Então eu te encontro no próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus e bora fabricar!